Salve, salve, fiel! Na noite desta terça-feira, o Corinthians venceu o Bahia por 3-0 e nesse vídeo aí vamos repercutir tudo sobre essa atuação incrível do Corinthians. O técnico Ramon Dias nessa partida optou por iniciar o esquema aí com 4-4-2 losango que ele vem utilizando em boa parte aí da temporada desde que ele estreou como técnico do Corinthians e repetiu a escalação em que ele utilizou na última partida contra o Criciúma e que o Corinthians conseguiu vencer de virada por 4-2. Em relação a essa partida contra o Bahia, o Corinthians foi dominante do início ao fim. O Corinthians na primeira parte foi um time bastante ofensivo e continuou sendo aquele time que tem criado muitas chances de gols, como tem ocorrido em boa parte aí desse segundo turno. O time do Corinthians foi bastante criativo, criou bastante jogadas e conseguiu marcar o primeiro gol em uma boa jogada entre o Yuri Alberto e o Memphis Depay, onde o nosso camisa 9 aí com uma bela assistência deu um passe para o Memphis que finalizou cruzado e contou com um desvio aí do zagueiro para marcar o primeiro gol do Corinthians na partida. E com essa vitória, o Corinthians praticamente coloca aí um pé aí na vaga para a Libertadores do ano de 2025. E agora nós vamos torcer aí para que a equipe do Cruzeiro perca do time do Palmeiras para que a gente possa aí matematicamente classificar aí para a Libertadores já nessa rodada e não depender do último jogo contra o time do Grêmio. O segundo gol aí do Corinthians nessa partida foi marcado pelo nosso camisa 9 Yuri Alberto, que se isolou aí matematicamente aí como o artilheiro do Brasileirão aí nessa rodada. Ele está aí nesse momento com 14 gols aí no campeonato e está um gol à frente do vice-artilheiro, que é o Alejandro do time do Vitória, que tem 13 gols. O nosso atacante aí, Yuri Alberto, vive uma fase espetacular e tem ajudado demais o Corinthians aí nesse segundo turno, juntamente com o Memphis e o Rodrigo Garro. Já na segunda etapa, o Corinthians continuou sendo o time bastante criativo que foi no primeiro, claro que administrando boa parte das jogadas e não se esforçando tanto aí como ocorreu no primeiro tempo. Rodrigo Garro foi um jogador um pouco mais discreto aí nessa partida em relação aos últimos jogos dele, mas foi um jogador que conseguiu dar dinâmicas aí para as jogadas do Corinthians. Na minha visão, um dos melhores jogadores do Corinthians nessa partida foi o Breno Bidon, um jogador que teve destaque aí e foi peça fundamental nessa vitória do Corinthians contra o Bahia, juntamente com o André Carrilho, que foi sua dupla de volantes à frente do Ranieri. Foram jogadores aí que foram cruciais e comandaram a vitória do Corinthians aí nessa partida na noite desta terça-feira. O terceiro gol e o último gol do Corinthians foi marcado pelo Memphis Depay em uma cobrança de falta espetacular ali no lado direito, que me lembrou o gol do Roger Guedes aí na sua estreia contra o time do Juventude, se não me engano. Aí foi um gol aí muito parecido com esse do Memphis. Esse gol aí foi criado também todo aí pelo craque holandês, já que ele cobrou o escanteio curto com o Rodrigo Garro e sofreu uma falta ali na entrada da área. Ele mandou aí um apertado aí, um chute muito forte, praticamente indefensável aí para nenhum goleiro aí do futebol brasileiro, praticamente nenhum conseguiria fazer uma defesa nessa bomba, nesse chutaço do Memphis. Com essa vitória, o Corinthians abre 3 pontos do Bahia, assume a sétima colocação do campeonato e torce aí para que o Palmeiras consiga vencer. Não é uma boa torcer para o Palmeiras, mas nessa situação é uma vitória aí do Palmeiras, é muito bem-vinda aí para o Corinthians, com as pretensões do Corinthians nessa reta final e os 3 pontos aí nessa vitória contra o Bahia. Praticamente as chances do Corinthians aí para Libertadores são praticamente seguras. Então já deixa aí nos comentários, fiel, o que você achou dessa vitória do Corinthians por 3-0 contra o Bahia e o que você espera do Corinthians na última rodada aí contra o time do Grêmio. Vou ficando por aqui, fiel, valeu e até os próximos vídeos.